Conversamos com Osmar Carlos dos Santos, engenheiro agrônomo, instrutor do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Ele que ministra aqui na comunidade do Benfica, zona rural de São Antônio Jesus, um curso sobre plantio e cultivo de amendoim, numa iniciativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, sob o comando de Fátima do Benfica, na administração do prefeito Rogério Andrade. Osmar, quantos dias reservado ao curso, quantos participantes e as atividades envolvidas? Esse treinamento ele tem uma duração de 24 horas, 8 horas por dia, 24 horas. A gente usa uma metodologia definida pelo Senar e a gente faz isso todo passo a passo dentro dessa metodologia do Senar. Então, para eu ser um instrutor do Senar, eu tenho que estar aqui com essa capacitação e todas as 24 horas, cada momento é um momento de trabalhar um tema especificamente. Então, a gente fecha tranquilamente as 24 horas. Tem a parte teórica e a parte prática. Tem a parte teórica e tem a parte prática. No caso, por exemplo, do cultivo de amendoim, uma boa parte do trabalho é prático, onde a gente vai para o campo. A teórica, a gente vai discutir a cultura do amendoim de fato, conhecer a cadeia produtiva, a ideia de despertar do produtor rural, ele vê o negócio do amendoim no primeiro instante. Depois a gente mostra a planta a ele com sua botânica de fato, para entender como é a planta, o posto dela, a altura, o sistema radicular dela, como é que ela desenvolve aquela flor, a raiz, etc. E depois, com todo esse conhecimento, a gente parte para a questão da potencialidade agronômica e econômica. Então, plantar amendoim é um negócio que pode dar uma renda muito boa quando é feito de forma técnica. E a partir daí, o produtor vendo essa potencialidade econômica, que é o agronegócio do amendoim, e vendo que a sua propriedade tem um potencial agronômico de produção de amendoim, aí a gente entra com as técnicas de produção de fato, onde a gente vai escolher a área de plantio, discutir todo o processo de escolha da área, preparo da área, conhecer as variedades de amendoins, definir o espaçamento, adensamento, o tamanho de cova, profundidade de cova, volume de terra que se coloca em cima da cova, e aí a gente faz de fato um plantio. E depois a gente vem com as práticas de manejo da cultura, onde a gente faz o controle das ervas daninhas, onde a gente pode trabalhar um pouco a questão de identificar pragas e doenças. Aí hoje, por exemplo, eu tenho toda uma preocupação nesse quesito, como também um outro chamado de manejo do solo, que eu acho que o produtor rural precisa aprender de fato, fazer o manejo do solo para poder manter essa fertilidade natural do solo, e precisa também aprender a fazer manejo de erva daninha, manejo de praga, manejo de doenças, porque uma vez fazendo isso, ele pode trabalhar tranquilamente com menor uso de inseticidas. Agora, quais as demais entidades que fazem parte dessa parceria? Eu queria também saber se outras comunidades também serão agraciadas. Sim, mas antes de responder a sua pergunta, eu vou concluir aqui a questão. Dando prosseguimento a esse conteúdo trabalhado, a gente trabalha também a questão da colheita e trabalha mais ainda o pós-colheita. Né? Eu salientei muito aqui nessa comunidade, por exemplo, nesse treinamento de cultivo de amendoim, a questão do negócio do amendoim, que a comunidade não focasse apenas no mercado de São João, porque às vezes vem muito amendoim, o mercado fica saturado e aí não consegue preço adequado. Mas focar-se no mercado o ano todo, porque amendoim se come cozido, se come torrado, se faz outras receitas com amendoim. E a questão da colheita é importante, porque é nesse momento que você vai qualificar seu amendoim. Ou você vai destinar ele para semente, ou você vai destinar ele para comercializar verde, ou comercializar ele seco. Então o ponto de colheita é importante. E no amendoim especificamente tem um outro ponto que também é muito importante, que é o pós-colheita, que é o secar o amendoim e armazenar ele. Porque se você não souber colher ele no ponto ideal e secar ele no ponto ideal também de umidade, que é recomendado 9% de umidade, você pode criar uma situação muito difícil, que é a contaminação do fungo, o Aspergillus favocarpo, que é um fungo que ele tem uma toxina que pode fazer mal para a saúde, principalmente para o fígado. Então a gente precisa ter muito cuidado nesse trabalho pós-colheita, para a gente evitar que haja essa contaminação desse fungo, dessa toxina, desse fungo, que é o Aspergillus favocarpo. E quantas as outras comunidades poderão ser agraciadas? Sim, poderão sim. Qualquer comunidade pode ser agraciada sim. Essa ação do Senar, da parceria Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e a prefeitura, comunidade, associações,
Secretaria da Agricultura, todos com a mesma finalidade, com a parceria, e sindicatos dos trabalhadores rurais. Então, como é que isso pode acontecer? A comunidade, ela trabalha com a cultura, então ela quer um treinamento desse, por exemplo, cultura de amendoim. Então, o que acontece? Ela se junta 10 a 15 pessoas com o mesmo objetivo, reserva um espaço específico, tipo assim, uma casa, um galpão, uma área, que pode ser até debaixo de uma árvore, uma sombra, onde pode sentar, se acomodar e a gente ali se reunir e trabalhar os temas nos 3 dias. E aí, dentro dessa demanda dessa comunidade de 10 a 15 pessoas, aí procura o Sindicato Rural solicita o treinamento, né, via Senar. O Senar aí procura o instrutor, né, eu não sou funcionário do Senar, eu faço parte da cooperativa de serviço, uma cooperativa de serviço que tem em Grande Cruz das Almas, que é a Copermuta, e é ela que é cadastrada do Senar. Então o Senar procura a cooperativa, aí procura quem é o instrutor daquela área. Eu, por exemplo, nessa região aqui toda, eu sou uma única pessoa que trabalha com cultura de amendoim. Então, é o curso de cultura de amendoim, então eu sou o instrutor. Então, a cooperativa me localiza, faz o convite, eu aceitando, mantenho um contato com a comunidade, ajeita toda a logística e a coisa acontece. E aí esse treinamento, finalizando aqui amanhã, hoje por exemplo, a gente cadastra todas as pessoas dentro do Senar, essas pessoas receberão o treinamento de forma que ela sai daqui sabendo fazer, porque toda ação do Senar é aprender a fazer fazendo, que é a metodologia aprender a fazer fazendo. Então ela sabe fazer de fato, então ela se profissionaliza. Então esse material todo é mandado para o Senar, esse relatório, esses documentos, é cadastrado no Senar, e o Senar emite um certificado que é registrado no Ministério do Trabalho e da Agricultura. Então a pessoa é certificada que recebeu treinamento e está capacitada a exercer essa atividade. Agora, qual a produtividade do cultivo de amendoim por tarefa num terreno que esteja em condições ideais de plantio? Olha aí, ó, interessante que a região aqui, por exemplo, ela tem uma aptidão agrícola muito boa, de clima e solo, para produzir amendoim. Mas só que o Recôncavo Baiano produz amendoim, mas não é uma quantidade suficiente para atender o mercado. Impressionante, porque a gente tem aqui amendoim, plantamos amendoim no Recôncavo Baiano, a Bahia inteira, alguns municípios plantam, outros não plantam, mas o amendoim que a gente consome aqui na Bahia, 80% vem de São Paulo. Então a gente tem um mercado ocioso. Então por que não ganhar esse mercado? Por que não plantar amendoim e a gente ganhar esse mercado aqui local? Interessante. E aí a gente vai buscar os dados da produção de amendoim na região, é muito baixo. Por exemplo, aqui na região de São Jesus, segundo o IBGE 2017, a produção de amendoim aqui só tem 250 hectares plantados. E coleta 250. E com rendimento baixo de 1.400 kg por hectare. E o amendoim, quando você trabalha ele de uma forma, e o Brasil, o maior produtor que é São Paulo, Minas Gerais e Cuiabá, chega a ter uma produtividade de 3.700 kg por hectare. Então a gente está bem baixo. E hoje a Embrapa, Oleogenose, que é lá de Campina Grande, Planta Paraíba, e o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, eles têm variedade de amendoim que chega a produtividade de até 7.000 kg por hectare. Então por que não buscar essa variedade nova? Por que não pegar essas técnicas corretas, fazer o uso de fato, como por exemplo preparar o solo corretamente, fazer a análise de solo, fazer a calagem, aplicar o calcário no solo, por que não fazer uma adubação nesse amendoim, trabalhar espaçamento, adensamento, época de plantio, forma de colheita, por que não mecanizar essa cultura? A gente aqui ainda faz tudo ainda naquele sistema de agricultura familiar. E o amendoim, da nossa cultura de amendoim, não é uma principal cultura que a gente planta. Realmente planta como uma cultura de subsistência, ou então a gente planta assim, uma cultura como rotação de cultura. Não é uma principal cultura, então a gente precisa olhar ela de fato como uma principal cultura, porque tem um rendimento bom. Agora sim, para você conseguir de fato essas produtividades mais elevadas, é preciso usar de fato as técnicas corretamente. Então é isso que a gente está aqui preconizando essas técnicas, mostrando na teoria e na prática, fazendo na prática para eles entenderem e aprenderem, aí vem a importância de ter isso para justamente a gente produzir em áreas até menores, com menos trabalho, com maior quantidade, maior rendimento.